Bem, antes de começar o texto, só quero lembrar que dia 31 é dia de Halloween também, né? É um dia que muitas pessoas celebram essa data. O Halloween nada mais é do que uma invocação de demônios. Por que as crianças se vestem de fantasias de monstros e saem nas casas batendo, dizendo doce ou travessura? É uma alusão porque acredita-se que no mundo espiritual, nesse dia 31, há uma abertura num portal espiritual onde grandes demônios passam a circular pelo mundo. E esses demônios, eles visitam as casas. E as casas que têm oferendas para esses demônios, essas casas são poupadas. Por isso que essas crianças vestidas de demônios simulam esses demônios que vão de casa em casa. E quando recebem um agrado, essas crianças não fazem travessuras. Por isso é também conhecido como o dia do Saci aqui no Brasil. O Saci nada mais é do que um demônio que apronta travessuras. Então, se você veste o teu filho de monstrinho no dia 31 de Halloween e acha bonitinho, você está simplesmente chamando o seu filho de demônio. Então, crente passa longe de Halloween. Negocinho de abóbora, sai pra lá. Abóbora é bom no prato. Com a carnezinha de charque, um purezinho, né? Tá de brincadeira. Agora, abóbora com lanterna dentro, isso é furada, isso é coisa de demônio, e crente não celebra essas coisas. Preferimos celebrar o dia da Reforma Protestante. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Isaías 42, versículo 5 até o versículo 8. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus, os estendeu e espraiou a terra e a tudo quanto produz, e dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Glória a Jesus. Esse texto foi inspirado por Deus. Deus trouxe uma revelação ao profeta Isaías. O profeta Isaías, ele foi um dos profetas que mais falou sobre a vinda de Jesus. Esse texto, Deus usa Isaías e diz que um dia viria alguém com a missão de trazer luz para todos os povos, que viria anunciar a justiça, que iria libertar os cativos e oprimidos e glorificaria a Deus com a sua vida. 700 anos depois, aproximadamente, veio de fato Jesus ao mundo. Jesus nasceu no ventre de Maria e a profecia se cumpriu. Veio Jesus, a luz do mundo. Jesus veio proclamar a justiça. Jesus veio para libertar os cativos e oprimidos. E Jesus veio para glorificar o Pai. Jesus cumpriu a sua missão. Jesus veio a este mundo, fez discípulos, morreu numa morte terrível. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele fica à direita do Pai e um dia voltará, como a gente cantou aqui, para buscar a sua igreja. Mas Jesus Cristo, antes de ir embora, ele preparou uma turma, preparou os seus discípulos para que eles sim fossem a luz do mundo, os anunciadores da justiça, aqueles que levariam a liberdade aos cativos e oprimidos e aqueles que glorificariam a Deus. A igreja tem a missão de reproduzir, de repetir, de dar seguimento à missão de Jesus Cristo. E foi o que aconteceu. A igreja cresceu de modo avassalador. Você vai ver nos primeiros anos, apesar da perseguição, apesar de ser uma igreja perseguida, milhares de cristãos, irmãos nossos, morreram pelo simples fato de amarem a Cristo, de confessarem a Cristo, mas por mais que matassem, que perseguissem os nossos amigos cristãos, a igreja crescia, a igreja avançava, a igreja ia e se estendia por todo o mundo. Cerca do ano 300, mais ou menos, o Império Romano, que era o império predominante, o imperador romano percebeu que os cristãos se tornariam uma ameaça ao seu reinado, uma ameaça ao seu poder.
Porque o imperador romano, ele arrogava para si mesmo o título de Deus. Ele era a maior autoridade, ele era o Deus da humanidade. E ele não aceitava dividir essa honra e essa glória com ninguém, porque os cristãos convictos, conscientes, conhecedores da verdade, não tinham o imperador como de fato o rei da sua vida, mas o rei desses cristãos era Jesus Cristo, o Senhor. Para o imperador romano, uma ameaça terrível. O que o imperador romano decidiu fazer por volta do ano 300? O imperador, na época, Constantino, resolveu criar uma religião que misturasse todas as religiões predominantes no Império Romano para que se tornasse a religião oficial do Império. Essa religião, então, foi denominada Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica não era a igreja genuína, não era a igreja fiel aos princípios elementares da igreja. Era uma igreja que misturava uma série de costumes e práticas e tradições com o objetivo de pacificar o reino e fazer com que o imperador romano fosse a autoridade máxima sobre tudo e sobre todos. Tanto que o próprio imperador romano, Constantino, se autodenominou o primeiro Papa. Ele então era agora o líder do reino, ele também era o líder da igreja, e a religião oficial do Império Romano era a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja, então, completamente fora do plano original. Uma igreja que começou a se perder, uma igreja manchada, uma igreja marcada pelo pecado, uma igreja que não tinha mais o intuito de glorificar a Deus, uma igreja que servia para que o imperador ampliasse o seu império e a sua forma de poder sobre toda a humanidade. Então, Constantino assumiu a primeira igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, e uma igreja completamente fora dos princípios. Por volta do ano 1517, em 31 de outubro, um monge que era da Ordem de Agostinho, o nome dele Martinho Lutero, ele percebendo os desmandos da igreja, uma série de aberrações teológicas acontecendo dentro da igreja, isso provocou em Martinho Lutero uma indignação. Ele começou a ficar indignado com isso. Então ele, de um modo muito ousado, apesar da repressão de muitos, apesar da tentativa da igreja de calá-lo, ele, de um modo muito ousado, na igreja na Alemanha, onde ele frequentava, ele publicou na frente da igreja dele 95 teses que, de fato, iam de encontro ao que a Igreja Católica e ali os seus sacerdotes praticavam. Então, Martinho Lutero, com essas 95 teses, ele deu início à Reforma Protestante. Tentaram calá-lo, tentaram pará-lo, mas o negócio começou a ganhar um corpo tão grande e ali começou a Igreja Protestante. Protestante por quê? Porque protestava contra a igreja que era predominante na época por causa dos princípios elementares da Bíblia que foram quebrados. Dentre dessas 95 teses, Martinho Lutero ele sustentou 5 principais pilares da igreja, 5 principais teses, 5 principais verdades que nunca poderiam ser quebradas e que a igreja da época, católica apostólica romana, quebrou. Então, ele, Martinho Lutero, levantou essas 5 verdades absolutas na teologia e eu queria compartilhá-la com vocês. Primeira delas, com base no que ele estava vendo, ele decretou, ele decidiu, ele colocou uma verdade sendo absoluta, uma máxima do evangelho. São dentre os 5 solas, ou 5 sóis, o primeiro deles, sola fide, ou somente a fé. Olha qual era o grande problema que estava acontecendo na época. O Papa dessa época, Leão X, você vai para a história, vai para o Google, você vai pesquisar que essa história não é bíblica, é uma história que confirma o que a gente está falando aqui. Leão X, ele era um rei meio malucão, e ele se envolveu, era um papa meio malucão, com vários escândalos, inclusive, envolvendo o nome dele, inclusive de ordem moral. E esse papa, Leão X, ele então começou
a se envolver em muitas guerras para poder manter o poder dele. E essas guerras, à medida que os anos passavam, as guerras se tornavam mais caras. E ele precisava levantar dinheiro para a igreja para poder financiar essas guerras. Só que o seguinte, o dinheiro estava acabando. Ele precisava fazer alguma coisa para levantar dinheiro. Ele então começou e instituiu na Igreja Católica uma lista de favores, uma lista de pecados que poderiam, o perdão desses pecados, ser comprados através de dinheiro e também de propriedades. À medida que eu doava alguma coisa para a igreja, eu tinha meus pecados perdoados e até a minha vaga garantida no céu. Era chamada de venda de indulgências. Você alcançava o céu se você pagasse uma certa quantia para a Igreja Católica e eles perdoavam seus pecados. Para não dizer que eu estou mentindo, eu separei aqui 10, mas eu não vou ler as 10 por causa do tempo. Algumas dessas, a listinha de pecado, olha só. O sacerdote que incorrer em pecado carnal, seja com freira, prima, sobrinha, filhada ou com outra mulher qualquer, ele terá o seu pecado perdoado se ele pagar à igreja 67 libras e 12 soldos. Olha uma outra aqui. O sacerdote, ou seja, o padre, alguém da igreja, que deflorar uma virgem, pagará 2 libras e 8 soldos. Olha, aqui ó. A absolvição de homicídio simples cometido contra a pessoa custará 15 libras, 4 soldos e 3 denários. Mata alguém, paga 15 conto, 15 libras, né? Claro, devia ser um dinheiro maior, pagava e estava pecado perdoado. E diz o seguinte, e se o assassino tiver matado 2 ou mais homens, mas que foi no único dia, a multa era a mesma. Era o equivalente se matasse um homem só. Isso aqui não é invenção. Isso é público. Isso é história. E essa prática da venda de indulgências foi de 1500 alguma coisa até 1567. E isso trouxe um escândalo, uma repercussão muito negativa para a igreja. E Martim Lutero, no meio disso tudo, ele vendo, calma aí, o cara está vendendo a salvação. O camarada continua com a vida cheia de pecado, com a vida toda errada. Basta pagar um trocado que o pecado é perdoado e continua do mesmo jeito? Martim Lutero falou assim, isso não é possível. Porque a salvação somente conseguimos através da fé em Jesus Cristo. É necessário convocar o homem ao arrependimento. É necessário convidar o homem para uma mudança através da fé em Cristo Jesus. E ele sustentou a sua tese em Romanos 1, 16, 17. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não é aquele que paga. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não se compra a salvação com dinheiro, não se compra a salvação com doação, não se compra a salvação com propriedades. Alcança a salvação em Cristo Jesus através da fé, porque pela fé que foi derramada de graça e o preço já foi pago na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Aleluia! Somente a fé. Segunda coisa, ele percebeu, e você que já foi católico, você vê que a Bíblia, ela é importante para o católico, mas ela não é a única verdade absoluta. Para a Igreja Católica, ainda mais naquele tempo da Idade Média, onde os leigos não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia era só em latim e era reservada somente para os sacerdotes, só eles tinham acesso à palavra. E eles diziam aquilo que eles queriam dizer e da forma que eles queriam dizer, porque o objetivo daquela igreja era o poder. Quanto menos as pessoas conhecessem, mais fácil seria a forma de dominação. E aí percebeu-se também que na Igreja Católica, a palavra do Papa e os decretos papais, eles concorrem com a Bíblia.
você vê que alguns decretos que o Papa edita, ou até mesmo alguns concílios da Igreja Católica editam, são tão importantes como a Bíblia. A Bíblia é um instrumento, não o instrumento. E aqui Martinho Lutero falou assim, isso não é possível, porque somente a Bíblia é inspirada por Deus, somente a Bíblia tem o poder para salvar, somente a Bíblia é a verdade que liberta, então eu preciso propagar esta Bíblia para que todos tenham acesso. O que Martinho Lutero fez? Começou a traduzir a Bíblia para outras pessoas, para que todo mundo tivesse acesso à Bíblia. E ele baseou a sua tese, 1 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou o anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Lutero entendeu que somente a Bíblia pode transformar o homem, porque é a palavra de Deus. Não importa o que eu diga, não importa o que o outro diga, não importa o que o seu pastorzinho favorito, bonitão da internet diga, o que importa é o que a palavra diz, e se a Bíblia diz, eu creio, querendo ou não querendo, concordando ou não concordando, a Bíblia é a palavra de Deus, e somente ela é a palavra de Deus. Então, Martinho Lutero falou, sola Scriptura. Terceiro, sola. Ele então percebeu que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não era mais a figura central do Evangelho. Apesar de terem o nome de cristãos, Cristo, ele dividia a sua glória com o Papa e com uma série de outras divindades. A Igreja Católica começou a criar especialidades de milagres, especialidades de santos. Então, santo para uma coisa, santo para outra coisa, era um santo para alguma coisa, era um santo para uma categoria. E aí começou a dividir a glória de Deus com homens. Eu separei aqui alguns, por exemplo, olha só. Jesus está pequena. Santa Águeda é a protetora dos seios e da amamentação. Mas se você tiver com uma queimadura ou com medo de raio e tempestade, tem que chamar Santa Bárbara. Mas se você tiver com cólica ou com diarreia, como é que faz? Chama aqui a Santa Batilde. Mas se você tiver liso, endividado, chama Santa Edvígios. Se você está com dor de dente ou problema de coração, chama Santa Isabel da Hungria. Se você está com doença de câncer, Santa Paulina. E se você está encalhado, precisando de um amor, chama Santo Antônio. E se tiver com hemorroida? São Fiacre. Você tem que lembrar disso? E se eu pedir para o cabo errado? E se eu pedir no endereço errado? Como é que eu faço? Isso é um absurdo. Martinho Lutero vendo, calma, que negócio é esse? A Bíblia não fala isso. Deus não dá a glória dele a ninguém. Como foi dito aqui em Isaías 42, a glória pertence só ao Senhor Jesus. E Martinho Lutero trouxe Cristo para o centro. Cristo cura, é Cristo que liberta, é Cristo que transforma, é Cristo que faz, a Ele toda a glória, porque é Cristo, somente Cristo, só Jesus Cristo salva, aleluia, solos Cristo. E agora o quarto, ele viu então que a venda de indulgências, aqueles que tinham mais dinheiro que os outros, eles se tornavam crentes melhores do que os pobres. Porque o liso, coitado, não podia nem pecar, porque ele não tinha dinheiro para pagar a multa depois. O camarada era excluído cada vez mais do céu. Em contrapartida, os grandes latifundiários, os grandes donos de propriedades, cediam suas propriedades para a igreja em troca de perdão. Tanto é que a Igreja Católica ao redor do mundo tem os pontos mais nobres em qualquer cidade. Você vai em Nova York, ali na parte mais nobre de Manhattan, os endereços mais caros são da Igreja Católica. Você vai no Rio de Janeiro, ali na beira-mar, que você vê ali no centro, os prédios, os terrenos mais caros, você paga imposto para a Igreja Católica, porque pertence à Igreja Católica. Então a Igreja Católica, ela enriqueceu demais com isso, e aqueles que tinham dinheiro eram crentes melhores que os outros. Eram merecedores do perdão. A Bíblia fala. Quando Martinho Lutero
E ele leu Efésios 2, verso 8 e 9, ele diz assim: porque é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ele diz aqui, percebeu que, na verdade, tanto rico, como pobre, como preto, como branco, como qualquer um, ninguém merece absolutamente nada. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, mas o Senhor, no seu infinito amor, na sua mundo de tal maneira, seu Filho, para que todo aquele que nele crê, pela graça, não pereça, mas tenha vida eterna, porque é somente pela graça. Quarto sola gratia. E o quinto? A gente vê aqui que a glória do Senhor foi compartilhada com outros. Quantas pessoas na Igreja Católica preferem Maria que Cristo? Quantas pessoas na Igreja Católica preferem outros santos e também de Cristo? Mas o negócio é meio, Maria é mais legal, Maria é mais próxima, né? É mãe como eu, ela me entende. Não tem esse negócio? Então, acaba criando uma ideia de proximidade e a glória é dividida com o outro. Mas Maria é maravilhosa, Maria é uma mulher especial demais, Maria é uma mulher grandiosa, uma mulher única. Que mulher incrível! Mas era uma mulher incrível. Deus era o seu filho. O ventre dela foi abençoado. Mas Jesus Cristo, sim, ele é filho de Deus. A ele, glória, louvor e honra. A glória não pode ser dada para ninguém. E aí, Martim Lutero foi para Isaías 42:8, aquilo que a gente leu no começo. Eu sou o Senhor e esse é meu nome, e eu não darei a minha glória a ninguém, nem a imagem de escultura o meu louvor. Lutero, então, foi ao encontro do Papa, foi ao encontro da igreja, indo contra o sistema e proclamando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Papa, você é legal, tua roupa é maneira, mas só o Senhor é Deus. Papa, você é um homem de poder, de autoridade, mas só o Senhor é Deus. Somente a Ele toda a glória, todo o poder e todo o louvor. Então, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória, a honra e o louvor para todo sempre. E os 5 solas defendem o cristão. Nós somos baseados por esses 5 princípios. Primeiro deles, eu sou salvo mediante a fé. Se você não crer em Jesus, não se arrepender, você não vai alcançar perdão de pecados e você não vai morar no céu. É o primeiro sola, somente pela fé. Também somente a Bíblia. Você deve meditar na Bíblia, conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade absoluta que nos dirige. Somente Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Ir em qualquer outro caminho, você vai perder tempo e vai se perder, porque Jesus é o caminho e é nele que a gente deve andar. É pela graça, nós não merecemos nada. Não adianta, você deu uma oferta de R$1.000 aqui, eu não deu nada. Todos nós somos miseráveis pecadores. Talvez o que não deu nada tem um coração melhor do que aquele que deu 1.000. E é pela graça que nós somos salvos e que a nossa vida, o meu talento, os meus dons, a minha voz, o meu tempo, tudo que é em mim, seja para a glória e louvor do nome do Senhor. 5 solas. Os 5 fundamentos, pilares da igreja genuína e verdadeira. Por isso, nós somos chamados de protestantes. E no dia 31 de outubro, em 1517, um homem cheio da autoridade de Deus, porque conhecia as Escrituras, não foi enganado e não permitiu que muitos fossem enganados também.